Só que a gente só consegue fazer isso com a nossa conversão, com a nossa fé, né? Com a nossa esperança que Cristo cresça em nós. Porque ninguém é capaz de fazer nada sozinho. E somente na humildade a gente vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa quarta-feira da terceira semana do Advento, hein? Pois é, gente, já é a terceira semana, hein? Tá Falta chegando, tá chegando. Chegando o nosso grande dia, grande dia da gente reconhecer, né, esse nascimento do Senhor, nosso Senhor. Nosso Senhor, né? Exatamente, Ele que veio, né, para justamente perdoar os nossos pecados e nos salvar. E como vocês estão se preparando? Vocês estão sendo humildes para fazer com que Ele cresça? Ele apareça? Pois é, hoje o Evangelho vem justamente falar disso, né? Dessa humildade que nós devemos ter para que Cristo apareça em nós. É isso aí. Né? Então é hoje, vamos lá? Qual é o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje está lá em Lucas 7, versículos de 19 a 23, e nós vamos destacar o versículo 19, que nos diz assim: João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Aí, Nossa, que complicado, né? Mas peraí, João Batista perguntou isso para ele? Não, João Batista mandou 2 discípulos dele Então, perguntar a Jesus. Mas João Batista? Não foi João Batista que precedeu? Não foi João Batista que falou: eis o Cordeiro de Deus, né? Que livrará Tira o o pecado do mundo. Então, apontando para o próprio Jesus. e ele manda os caras ir perguntar se é ele mesmo? Mas tem alguma coisa aí, acho que João Batista, ele é sagaz. Eu acho que João Batista, ele era uma pessoa assim tão iluminada pelo Espírito Santo, que veio mesmo ser o anunciador de Jesus, né? Aquele que veio preceder Jesus Cristo, preparar o caminho de Jesus, que ele fala assim, eu acho que ele já sabia que ia vir os Tomés da vida, né? Que só acredita vendo. Exatamente. E aí ele fala assim: não adianta eu falar. Tem que ir lá ver. João Batista. Vai lá você e pergunta. Vai lá você, porque eu já falei, já anunciei, já apontei pra ele. Eu vi que não tá adiantando já nada. Já batizei, já fiz tudo, não tá adiantando nada. Então vai lá, você. seus Tomé, vai lá ver. Porque João Batista aqui, ele fala assim: é preciso que eu me diminua para que o meu Senhor apareça. Meu amigo. Então, São João Batista, ele é tão iluminado que ele fez assim, ele tinha um monte de discípulos, tá? Assim como Jesus, ele tinha um monte. Sabe aquele influencer? Que tem aquele monte de gente seguindo ele, porque sabe que acreditavam que ele era o profeta, era quem viria, só que ele estava só preparando o caminho. E aí ele sabia que o outro influencer, melhor do que ele, viria. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a repostar as coisas. Exatamente, amor. Mandou benzaço. Ele começou a repostar os acontecimentos de Jesus na rede social dele. Falar assim: é esse cara que quer segue esse cara. Segue esse cara. Dá like pra esse cara. Entendeu? E aí o que aconteceu? A galera foi indo para Jesus. A galera foi entendendo que realmente Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus, entendeu? Então a galera foi indo e São João Batista foi diminuindo, porque esse é o dever de todos nós e dos santos, que é se diminuir para que Jesus cresça. É porque, na verdade, a gente tem sempre que pedir a Deus que nos use como instrumento. Isso aí. Ontem nós falamos da soberba. É isso aí. Né? Quando a gente se diminui, quando a gente se humilha, não é se humilhar... No sentido ruim da palavra. De se fazer à margem. Não. A humilhação que a gente fala é a humilhação de fazer a vontade de Deus na nossa vida. De entender que nós precisamos dele e não ele de nós, entendeu? A humilhação que a gente tem é dizer que Cristo é o nosso todo, que Ele é o Senhor da nossa vida. Só que a gente só consegue fazer isso com a nossa conversão, com a nossa fé, né? Com a nossa esperança que Cristo cresça em nós. Porque ninguém é capaz de fazer nada sozinho. E somente na humildade a gente vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. Exatamente. Igual a Nossa Senhora, igual a João Batista,
né? Que fizeram que eis-me aqui, vou preparar os caminhos. E quando a gente fala da humildade, é que Cristo aparece em nós. Use-nos como instrumento da tua imagem. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele quer que o nosso todo, o nosso interior seja como ele. Isso. Para que quando a gente chega para o nosso próximo, não é a nós que o nosso próximo veja, mas sim a Cristo. Já diz São Paulo, que fala, já não sou eu que vivo em mim, mas não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive. Então é esse Cristo que a gente quer, que está aí pronto para nascer, que está pronto para vir na sua glória, sabe, com a sua misericórdia, com toda a sua bondade, fazer com que nós possamos entender que nós somos dependentes, que nós precisamos nos humilhar diante do Pai, que é o que a primeira leitura hoje fala, para que Ele cresça em nós. Porque sem Deus não somos nada, e com Deus temos tudo. E somos prova viva de que a nossa vida é que Deus nos deu tudo o que nós temos e somos hoje. Então, presta atenção no que está fazendo na tua vida, meu amigo. Tá? Não tente ser maior que ele, não. Seja menor para que ele apareça e você tenha a sua salvação, que você tenha a tua luz, que você tenha teu caminho e que você consiga escutar e ver e sentir Jesus Cristo. Beleza? Beijo para vocês, a gente se vê amanhã. Isso mesmo, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia! Audio Jungle.